A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título O Reinado de Ezequias. Hoje falaremos sobre Ezequias, um servo fiel que foi rei, temente ao Senhor, obediente. E Deus honrou a Ezequias. Teve um reinado excelente. O texto áureo que se encontra em 2 Reis 18:5 nos diz: No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Feliz é o filho que é obediente ao Senhor, que sempre procura agradar o nosso Deus. Deus sempre ouve e guarda aqueles que são sinceros de coração, aqueles que o obedecem e procuram agradá-lo. Que nós possamos ser mais obedientes, ouvir mais o nosso Deus, obedecer ao nosso Deus, procurar mais o nosso Deus, estar sempre diante dele, que teremos somente a ganhar. Deus está cheio de bênçãos para dar aos seus filhos que são obedientes. O rei Ezequias, sua fé foi superada por nenhum dos reis de Judá. A fé de Ezequias não foi superada por nenhum rei que passou em Judá. Ezequias tinha a fé viva, a confiança no Deus. Jamais rei algum teve uma fé tão grande, uma fé que superasse a fé de Ezequias. Ezequias não dependia de nenhuma aliança com outras nações, porque a bênção de Deus que estava sobre ele lhe era suficiente. Este grande rei não se apartou dos caminhos do Todo-Poderoso. Não deixou-se influenciar por más companhias. Não deixou o poder subir-lhe a cabeça. Foi sempre fiel ao nosso Deus. O modo como o Senhor foi com ele, libertando-o de Senaqueribe, era um sinal de sua grande fé, fidelidade e justiça. Deus honra e guarda todos aquele que tem compromisso com ele, todo aquele que é fiel, que honra a sua palavra, que Deus coloca o Senhor acima de tudo, acima de todos. Deus honra, Deus guarda. E Deus se agrada. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus, a partir de destruição dos ídolos de Judá. Reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus.
Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus, como está em 2 Crônicas 29, versículo 4 a 11. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor. Não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado a Moisés. 2 Reis 18, 6. Vitorioso é o homem que confia no Senhor. O homem que chega mais perto do Senhor. O homem que ao tomar qualquer decisão, antes procura o Senhor. Procura ouvir do Senhor qual é o caminho mais certo. Qual é a resposta mais certa. Qual a decisão mais certa a ser tomada? E Ezequias fazia isso. Chegava-se mais a Deus. Assim o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Ezequias punha Deus acima de tudo. Por isso ele reuniu sacerdotes e demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor, a casa de Deus. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. Que isso sirva para nós. Que nós possamos jogar fora todo aquele impedimento que queira nos afastar do Senhor, que queira nos impedir de chegar mais ao Senhor. Que Deus possa continuar nos orientando, nos advertindo, para que outros deuses ou algo ocupe o lugar de Deus em nossas vidas. Deus tem que ser a primícia da nossa vida. Acima de tudo, temos que ter Deus. A purificação foi tão completa que no relato do 2º livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Quem nos dera, que todos procurasse mais ao Senhor, que todos procurassem se chegar diante de Deus, procurar mais a Deus, servir mais a Deus. Foi nesse
nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via, como está registrado em 2 Crônicas 31. Todos foram convidados a participar, inclusive a tribo do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, o sacerdote e os levitas oraram pela cura e pela santificação do povo. A convocação do rei Ezequias ao povo para santificação, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos no Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, aqueles deuses que não faziam nada, aqueles deuses que não enxergam, não falam, não sentem, apenas estátuas. O povo destruiu, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Assim acontece com as nossas vidas. Quando estamos diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente a Deus, fazendo a vontade, chegando mais diante de Deus, o inimigo sempre levanta pessoas para querer nos derrubar. Quanto mais fiéis nós estamos, mais obedientes, mais o inimigo procura nos derrubar. O inimigo não quer que nós sejamos obedientes, que nós sejamos íntimos de Deus. Isso incomoda. A nossa aproximação de Deus incomoda o nosso inimigo. Mas Deus, aquele que está conosco, que está pronto para destruir tudo que venha querer nos derrubar. Assim aconteceu com o rei Ezequias. Vamos continuar aqui. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista e a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus. Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei Ezequias a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus
não é sinônimo de ausência de problema e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa seu povo desamparado. A aproximação, a nossa intimidade com Deus não quer dizer que nós não vamos ter problema. O inimigo sempre se levantará para querer nos separar de Deus. Essa paz que nós temos vinda dos céus, essa paz, essa alegria incomoda o adversário de nossas vidas. Por isso, ele está pronto para nos derrubar. Por isso, temos que estar sempre em vigilância, orando em todo tempo, vigiando e nos aproximando mais e mais de Deus. Porque mesmo quando nós não notamos a presença do inimigo, Deus lá do céu está vendo e está pronto a derrubar, a jogar por terra o inimigo das nossas vidas. Deus tem compromisso com todo aquele que tem compromisso com Ele. Deus não deixa perecer o seu filho que é obediente. Ele está sempre com a sua mão protetora e nunca nos deixa desamparado. A oração confiante de Ezequias. Ezequias confiou que Deus mandaria socorro. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Buscou ao Senhor fervorosamente. Buscou socorro no lugar certo, com a pessoa certa. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e sobre todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu a Eterno que o livrasse daquele ímpio. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. Deus jamais nos desamparará. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185.000 assírios, como está lá em 2 Reis 19:35. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Infeliz é aquele que se levanta contra os filhos de Deus. Aquele que se levanta contra Deus. O seu fim é trágico. Aquele que ousa afrontar o Senhor é severamente castigado. Deus não deixa seus filhos desamparados. Deus está pronto, está sempre vigilante, vendo os seus filhos, aqueles que têm compromisso com o Senhor, aqueles filhos obedientes. Deus jamais deixa desamparado.
que o inimigo está sempre ao nosso derredor, querendo que a gente deixe uma brecha e ele entra e destrui a vida do homem. Que o Senhor possa continuar tendo misericórdia das nossas vidas e nós possamos continuar tementes ao Senhor, fiéis ao Senhor, obedientes ao Senhor, que grandes vitórias estão por vir. Que Deus está sempre disposto a nos ajudar. Qualquer batalha que nós travarmos, Deus com certeza nos vai conceder a vitória. Que Deus é o Deus de tudo. É o Deus maior que tudo, maior que todos. Deus é único. Diante dele, acima dele, não há nenhum outro Deus. Não há nada maior, mais poderoso. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Nos momentos difíceis, sempre vamos colocar o Senhor diante dos nossos problemas. Vamos procurar o Senhor, sempre. Ezequias nos deixou uma grande lição. A lição que Ezequias nos deixou: Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Deus sempre ouve os fiéis e sempre atente, sempre está atento ao clamor do seu povo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, continuar tomando conta de nós, né? Nos dando vitória e nós possamos, né? Sempre estar diante de Deus, sempre tementes, obedientes ao Senhor. Que grandes vitórias o Senhor tem para nós. Se está com problema difícil, confia no Senhor. Ore, entrega esse problema nas mãos de Deus, que Ele certamente lhe dará vitória, lhe dará resposta. Você será uma pessoa vitoriosa. Grandes vitórias Deus tem para nós, que nós possamos continuar assim, sempre felizes, servindo ao Senhor. Que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Fique com Jesus. Deus te abençoe.